Vou entrar assim sozinho. Pronto. Boa tarde, boa noite, todo mundo. É um prazer estar com vocês aqui no canal Professor Marcelo Carneiro para um evento diferente. É um evento de lançamento, um evento de conversa, um diálogo com colegas de muito tempo, gente muito importante do campo da pesquisa da Bíblia, dos textos cristãos, canônicos e extracanônicos, que a gente chama de apócrifos, né? E eu vou chamá-lo já aqui para entrarem aqui e vamos começar essa conversa desde já aqui com Paulo Nogueira, Valtair Miranda e Jonas Machado. Jonas não botou o sobrenome dele, né? Ele é tipo o profeta, Jonas. Jonas é o suficiente. Eu coloquei só, vou chamar aqui, não me vai chamar, chama Jonas. Muito bem, gente, um prazer estar com vocês, né? Deixando aí já um abraço, a saudade, né, da gente se abraçar, de estar junto, é muito grande, grandes colegas, grandes amigos, e um prazer estar com vocês aqui. E todo mundo que está aqui, né, nos assistindo também, eu quero agradecer o pessoal que vai acompanhar. Eu coloquei um título errado, eu quero já começar aqui falando dos erros técnicos, né? Eu, quando fui fazer o vício de linguagem, eu escrevi Evangelhos Apócrifos, e não é Apócrifos Cristãos. No banner que nós divulgamos está certo. Por quê? Porque um traduziu um evangelho, que fui eu, dois traduziram Atos, que foram o Paulo e o Jonas, e um traduziu o Apocalipse, que a gente vai conversar. Então, nós, na verdade, aqui temos um apanhado de vários gêneros literários do cristianismo antigo, que reproduzem os gêneros do Novo Testamento, não é? Evangelho, Atos e Apocalipse. Isso é muito legal. E aí eu quero, assim, eu não vou dar uma de entrevistador, porque eu também estou, né? Eu também sou autor, quero brincar com vocês de conversar. Mas eu quero passar a palavra, então, para o Paulo, que é o organizador dessa coleção, para falar um pouquinho da coleção, como é que foi esse negócio aí da Paulus, né? Eu acho que é bem legal a gente falar desse, que faz parte de um grande projeto, né, Paulo? Sim, Marcelo. Então, boa noite a todos os amigos que nos acompanham. É um prazer rever, ainda que virtualmente, Valtair, Jonas e Marcelo, que são amigos de muitos anos e parceiros de pesquisa e parceiros desse projeto também. Então, nós tínhamos aí em São Bernardo do Campo, na pós-graduação em Ciências da Religião da Metodista, o Grupo Orácula, que é um grupo que trabalhou por muitos anos com judaísmo do Segundo Templo, com o cristianismo primitivo, e o cristianismo primitivo sempre entendido na sua perspectiva mais ampla, né? Não apenas como os textos mais antigos do primeiro século, mas sim os seus desenvolvimentos históricos, culturais e religiosos, segundo e terceiro séculos adentro. E então nós sempre trabalhamos com literatura pseudoepigráfica, manuscritos do Mar Morto, e nos últimos anos vínhamos trabalhando com os apócrifos do Novo Testamento. Terminologia até que não se usa mais, agora se fala de apócrifos cristãos, porque eles não têm que ser apócrifos do Novo Testamento, né? Eles são apócrifos com vida própria, que, enfim, tem o seu impacto por si só. Mas nos faltavam traduções para o português. Textos assim fundamentais da cultura cristã, no primeiro, segundo, terceiro e quarto séculos, a gente tinha que sempre estudar, ou consultando o latim, o grego, né? Ou usando traduções em inglês, alemão, francês ou espanhol. E aí surgiu a ideia, já que nós tínhamos um grupo bastante consolidado de pesquisadores, gente com experiência de tradução e que conhecia os textos, né? Não é só questão de traduzir, mas também localizá-los na história da religião, do cristianismo primitivo. E aí eu consegui ali, junto com os dirigentes da Paulus, propor uma coleção chamada Coleção Apócrifa, em que nós, então, pudéssemos publicar fascículos, são livros dedicados a apenas um apócrifo, mas com tradução dos originais, ou dos manuscritos mais antigos, no caso, né? E com uma introdução para o público leigo, mas que atualizasse
as informações sobre esses textos. Ou seja, introduções acadêmicas mais acessíveis. Então, eu vou ler aqui, Marcelo, rapidamente, Sim. apesar de que nós temos alguns que são desse ano, que são objeto desse lançamento, mas eu queria dar um histórico, né? O primeiro a ser traduzido pelo Marcos Vinícius Ramos, lá da UNB, que fez um doutorado na UNB, o Apocalipse Siríaco de Daniel. Depois, o Valtair traduziu os Atos Apócrifos de Pedro, um texto fundamental para entender o cristianismo primitivo. José Iazenati, ou José Iazenetti, com Everson Sporlaor. Os Atos Apócrifos de André, pelo Jonas, que está aqui. Atos de Tomé, pelo José Adriano Filho. Os Atos de Paulo, traduzidos por mim. Evangelho de Nicodemos, que inclui a descida de Cristo ao inferno, pelo Marcelo Carneiro. Atos Apócrifos de João, pelo Jonas Machado. E agora o Apocalipse de Paulo, que eu tenho aqui em mãos, do Valtair Miranda. Né? Então, nós vamos criando já uma massa de textos, né? E criando já demanda por estudo e debate desses textos. Conseguimos emplacar nesse ano, nesse comecinho de ano, e foi uma participação fundamental da Paulus. Eu queria fazer aqui, registrar um agradecimento a Paulus, ao padre Silvio e ao padre Paulo Basalha, que são os nossos parceiros lá, porque eles apostaram nesse projeto e entenderam que tínhamos que lançar, da virada do ano passado para esse, nada menos que 5 fascículos. Assim, nós fechamos uma etapa e agora vamos começar a pensar em novas traduções que serão publicadas a partir do ano que vem. Então, com alegria que eu posso anunciar esses 5 volumes que efetivamente dão corpo a essa coleção. Legal. Paulo, eu estava pensando aqui, né? Tem alguns textos que talvez para a gente, eu não sei, a gente sempre pode descobrir alguém que estuda siríaco, estuda etíope, mas fica um pouquinho mais difíceis, né? Porque tem essa coisa de não ter não haver assim, manuscritos em grego, latim, né? Mas isso é mais para o judaísmo, né? Textos judaicos. Os textos cristãos em geral, ou não? Na verdade, existem apócrifos para todo gosto aí, né? Em copta, em siríaco, enfim, em armênio. Mas nós não temos nem esses básicos, né? Não tínhamos, quer dizer, não tínhamos. Então, agora nós estamos conversando com colegas para ver a possibilidade de traduzir os Atos Apócrifos de Filipe, não é? Os Atos de André e Matias. Então, e há outros ainda, né? Há outros Atos Apócrifos de João, os Milagres de João, por exemplo, que são textos mais tardios, mas igualmente importantes, né? Uhum. Um Testamento de Salomão seria fantástico se pudéssemos ter a tradução de um texto desse. Então, estamos conversando com possíveis tradutores e tal, mas eu acho que avançamos bastante. Nós temos hoje os principais Atos Apócrifos traduzidos para o português. Uhum. Esse é um fato. Então, mas sempre há, viu, Marcelo, línguas que nos desafiam, que a gente vai ter que aprender. Eu mesmo andei comprando um material para estudar copta, ia começar os estudos de copta em 2020 com um grupo aí, mas aí chegou a pandemia, a gente foi para o trabalho remoto. E aí é complicado. Não foi possível, infelizmente, ainda. Volta aí. Fala um pouquinho para a gente sobre os próximos números. Você já tem ideia do que está vindo pela frente aí, dos próximos que estarão sendo publicados aí pela frente? Que já estão sendo produzidos? Waltair, nós fechamos toda a lista, tá? A ideia era zerar as pendências todas, porque também ficam as expectativas dos autores, dos tradutores, né? O trabalho de tradução é um trabalho tão demorado, tão solitário. Eu mesmo traduzi os Atos de Paulo. Eu levei 3 anos para fazer isso, de fato, né? Fora as esperas, os intervalos. Então, o combinado com a Paulus era zerar a lista. Agora nós estamos negociando para fazer uma nova rodada, que é para 2023, 2024, com mais evangelhos apócrifos, por exemplo, Evangelho de Pedro, estou procurando um tradutor. Atos de Filipe, eu já estou com um colega que, inclusive, está nessa sala aqui. Ele não me respondeu ainda, então eu não vou citar o nome dele, mas já está convidado a fazer.
Então, nós temos também aquelas atas dos mártires podem entrar nessa coleção. Ou seja, o Apocalipse de Pedro entrou? Senso, tá? O Apocalipse de Pedro entrou? O Apocalipse de Pedro não tem tradutor ainda. Seria muito Paulo, bem-vindo eu uma edição respondi dele. sim, você que não respondeu de volta. Epa, eu respondi sim. Pode ser, porque o WhatsApp é um instrumento de trabalho hoje. Você recebe um monte de mensagens, às vezes Ele não respondeu de volta. Então pode ser, viu, Jonas, que eu tenha a notícia boa e não saiba ainda. Ou eu que não respondi. Você não respondeu de volta. Eu te perguntei qual era o prazo, se tinha prazo e tal, lá só para isso. Tá bom. Ó, gente, então estamos registrando aqui, viu? Ao vivo e a cores, que o Jonas ele está aceitando os atos de Filipe. O prazo, viu, Jonas, é 2023, porque esse ano não sai mais nenhum. Dado o fato que nós já... E o Pastor de Hermas, ele já tem... Pastor de Hermas já tem uma tradução boa? Não. Também é um texto importante, né? É um texto importante. Tá aí. Não é um apócrifo, né? Não. Ele entra no limbo, mas eu né? acho que cabe aqui. Ele entra no limbo. Ele, inclusive, fez parte do cânon no segundo século. Sim. Né? Mas ele entra no limbo ali, muito interessante, porque ele também não é reconhecido como um pai da igreja, porque o nome é Pastor de Hermas, não chega a ser um tipo Irineu, Policarpo, Tertuliano, né? É um negócio diferente. Eu acho um texto muito interessante para trabalhar. Agora, vamos lá, cada um, quem sabe, fazer uma apresentação do seu texto, para o pessoal que ainda não tem o domínio, né, do conteúdo, saber do que se trata, né? Começar aí com o Jonas, por exemplo. Pode ser, Jonas? Pode ser. Vamos lá. Então, primeiro eu quero agradecer, né, Marcelo, o convite de estar aqui com vocês, com tão seleto aí de colegas e que a gente já caminha há algum tempo e que fez parte da nossa trajetória e também aprendizado, né? A gente acaba bebendo muito e se enriquecendo muito com tudo, né, que nós fizemos aí. E agradecer também pelos convites de poder fazer a tradução. Foi muito bom porque durante a pandemia eu tive que fazer, né? Foi interessante. E especialmente Atos de João é produto da pandemia, né? Foi no tempo mais difícil da pandemia foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco mais com esse texto de Atos de João, né? Que foi o último que saiu. O primeiro deles foi Atos de André. Bom, eu quero só falar um pouquinho. Primeiro agradecer a Paulos também. O Paulo já falou, mas eu quero agradecer sim. Eu tive algum contato lá e fiquei muito grato pela disposição, né? Por ter sido recebido assim com muito carinho, com muito respeito, né? Eu quero agradecer a Paulos também aqui publicamente, porque já fiz amigos ali, porque percebi, né? A abertura, a prontidão, as respostas também que vinham a tempo. Foi muito bom mesmo trabalhar com o pessoal da Paulos. Eu cheguei a fazer uma live apresentando a Atos de João para o Nordeste, né? Porque, na verdade, não foi Atos de João, né? Foi a carta aos Gálatas que eu apresentei para o Nordeste. Mas Atos de João, ter tido a oportunidade de fazer a tradução, ajudou, né? A estar envolvido nesses processos de tradução, ajudou essa relação com a Paulos. E eu cheguei a fazer até lives lá para o Nordeste e falei também dessas coleções aqui. Então, foi uma oportunidade muito boa de estar com a Paulos, né? Bom, gente, eu não vou falar de todo o conteúdo do livro, porque eu quero que o pessoal pegue o livro, né? Entre no livro e conheça o livro, mas vou falar de algumas coisas que eu acho interessante, né? Acho interessantes, assim, para um bate-papo rápido, assim. O que nós temos em Atos de André, e também, de certa forma, em Atos de João, embora Atos de João seja um texto um pouco mais longo, tem mais conteúdo, né? São textos narrativos que narram histórias de milagres, especialmente. Raramente você tem alguma reflexão mais teológica, como acontece, por exemplo, no Novo Testamento, nas cartas de Paulo. Você tem algumas coisas, mas não há
muita preocupação com isso. São narrativas de milagres, de ressurreições, que são importantes porque nos mostram como que pessoas, grupos, né? Aí não importa muito que tamanho era esse grupo, mas o fato é que, no caso do Atos de André, por exemplo, há várias versões, né, em várias línguas, o que demonstra que o texto circulou bastante na antiguidade, ali pelo século II. E quando a gente fala de data, a gente sempre tem que ter aquele cuidado, né? Ao falar de uma data de um texto escrito, a gente não pode se esquecer que sempre há uma tradição, né? Que antiga, anterior, que acaba resultando num texto escrito. Então, são ideias, são crenças que já existiam, já estavam em circulação no cristianismo bem cedo, né? E alguns vislumbres até, ainda que distantes, a gente percebe no próprio Novo Testamento, né, em relação a isso. Por exemplo, no caso de Atos de André, eu vou falar de Atos de André, tá? Falar um pouco da história de Atos de André. De Atos de João eu não vou falar muito, não. Eu vou dar algumas pontuações só e deixar o Marcelo disse que quer me provocar aí com Atos de André, então eu vou deixar ele me provocar, vou falar um pouquinho. Atos de André conta uma história interessante de uma mulher chamada Maximila e do seu marido Egeates. Maximila se converte pela pregação de André, né? E ao se converter pela pregação de André, ela não quer mais ter uma vida marital, ela não quer mais ter relações com seu marido, porque ela entende que uma vez que ela é cristã, que ela é discípula de André, ela não pode mais ter relações com o marido. O texto não deixa muito claro no Atos de André. Eu acho que Atos de João fica um pouco mais claro, pelo menos na minha opinião, né? A respeito do porquê a Maximila faz isso, né? Mas, a meu ver, de fato, há uma concepção de que as relações sexuais por si mesmas são impuras, né? Então, por essa razão é que Maximila evita o seu marido. Mas como que ela faz isso? Né? O seu marido Egeates é um cara importante, ela é uma mulher também de alta sociedade e tal. Ela faz o seguinte, ela embebeda o marido toda noite e põe uma serva para dormir com o marido, né? E engana o marido. E durante um tempo acontece que o marido cai na dela, mas um dia o marido descobre tudo, né? Descobre tudo e fica sabendo que a razão porque a mulher não quer dormir com ele, não quer ter relações sexuais com ele, é por causa da pregação de André, porque ela se converteu àquela pregação, e ele fica doido da vida, e é daí que ele persegue André, é daí que André acaba lá no final sendo crucificado, né? Então, é mais ou menos essa, rapidamente assim, a história desse texto, que levanta algumas coisas, né? Por exemplo, sobre o que de fato está por trás das crenças dessas pessoas em relação a isso. Agora, há outros temas que também são discutidos que se consideram nas entrelinhas, presentes nas entrelinhas desse texto, né? Aliás, a gente vê isso também até nos evangelhos do Novo Testamento, né? Você não tem no Novo Testamento exposições teológicas elaboradas nos evangelhos, exceto no Evangelho de João. Você tem, por exemplo, o Evangelho de Marcos, que ele vai narrando também, e não tem necessariamente aquelas reflexões teológicas mais rebuscadas, né? É uma característica também. Então, o Atos de André, só para exemplificar, é um texto que conta essa história, é uma narrativa. Alguns até associam o texto de Atos de André e dos Atos apócrifos a novelas gregas, né? Porque são contos, são narrativas que se assemelham, têm pontos de semelhança com essas novelas gregas, mas que são histórias de fé, histórias de crença, relato de milagres, né? Há muitos relatos de milagres, de ressurreição nesses textos que se espalham, né, ao longo do texto. Então, esse é mais ou menos só dei um exemplo aí, né, no caso de Atos de André, mas isso é mais ou menos o conteúdo que nós temos lá no Atos de André. O Atos de João é um pouco mais longo, tem mais personagens, né? O Atos de João tem um longo hino cristológico em que se discute a questão
desse hino, sua origem, talvez o que vem imediatamente na discussão é a questão do gnosticismo, mas isso não é pacífico, né, em relação não há, entre os pesquisadores, não há unanimidade sobre exatamente qual é a origem do hino, mas aparentemente o que a gente tem é uma complexidade, né, de crenças que não são elaboradas, que não são assim sistematizadas e que frequentemente convivem com certas contradições para nós, né? Para nosso gosto, o nosso que eu falo é quem está na academia, quem passou por uma academia que geralmente está acostumado, por exemplo, com o método histórico crítico, com aquelas abordagens assim mais que procuram ver a lógica das coisas, o texto não se enquadra, né, ao nosso gosto, na verdade. E a gente tende a achar, poxa, mas que coisa esdrúxula, né? Que coisa assim tão grotesca, né? Mas na verdade representa a crença de pessoas cristãos, homens e mulheres da antiguidade e que fazem parte da história do cristianismo, uma história do cristianismo que foi renegada, como nós sabemos, né? No caso de Atos de João, eu fiz questão de fazer uma introdução trabalhando com a questão do cânon e tentando discutir a importância de olhar para esses textos que, na verdade, cresceram, foram sendo empregados e lidos pelos cristãos à semelhança daqueles textos que se tornaram canônicos, né? O fato é esse, independente da questão teológica, do posicionamento teológico que se tenha, o fato é que a gente sabe disso, né? Até o cânon da Bíblia hebraica também demorou para ser estabelecido claramente, ou pelo menos o ponto de vista que eu coloco ali, né? O ponto de vista das listas canônicas, né? O ponto de vista das listas dos livros canônicos, isso é bem tardio. E também do Novo Testamento. Então, na verdade, a classificação desses livros como apócrifos é bem posterior, como a gente sabe, mas eles circulavam, eram lidos e faziam parte do imaginário das crenças daquelas pessoas que viveram naquele tempo, que a gente não sabe que grupo era, que tamanho era, não deveria ser um grupo pequeno, porque esses textos circularam, foram jogados à fogueira, mas resistiram e chegaram até nós. Chegaram até nós, é verdade, fragmentados, incompletos, chegaram até nós de uma forma assim, bem menos preservada do que o Novo Testamento, por essa razão, mas eles chegaram justamente porque eles circularam. Se eles não estivessem presentes no cotidiano das pessoas, eles não teriam chegado a nós, né? Mas é justamente a abundância, a circulação desse material é que proporcionou a possibilidade deles terem chegado até nós, ainda que de maneira muito fragmentada, né? O Marcelo falou para mim que ia fazer algumas provocações, eu não sei quais seriam, Marcelo, se é momento também. Não, na nossa conversa eu acabei vendo que eu estava me equivocando, lembra? Que aí depois é que eu me liguei que eu estava confundindo com Atos de Tomé. Você está com outra história. É outra história. Mas tem uma coisa aqui que eu quero te pegar, sim. E aí os outros também podem comentar. Essa coisa de anular o sexo no matrimônio, dentro do matrimônio, né? A castidade dentro do matrimônio. Ela é muito recorrente nesse material, né? O Atos de Tomé tem isso. Me parece que também em Atos de Filipe tem isso. Tem essa situação. O que vocês... como é que a gente interpreta essa questão? Inclusive, tem algum indício de alguma coisa que pode vir já de Paulo, né? Essa coisa de casal se manter. Se todo mundo fosse solteiro, seria melhor. Quer dizer, eu não sei se tem relação direta com isso ou indireta, mas... Você está perguntando para mim? É para geral, né? Mas começa com você que... Você falou, na sua fala aí, eu não sei se foi a minha internet aqui que deu uma travadinha, eu perdi um pouquinho da sua fala. Então, sobre o que exatamente? Então, sobre o fato de que em Atos de André tem essa coisa da castidade dentro do casamento. Da mulher não querer mais o sexo, que aparece também em Atos... É o chamado encratismo, né? Encratismo, exatamente. Que vai aparecer também em Atos de Tomé, aparece também em Atos de Filipe e em outros textos. Isso é meio recorrente, inclusive.
Então, como é que a gente interpreta esse fenômeno aí? Então, eu vou te dar a minha maneira de ver, né? Claro que os colegas aí podem discordar se quiserem, né? Não tem problema nenhum. Mas eu vejo da seguinte maneira: no Atos de André, como eu falei, poderia até alguém dizer assim: a Maximila não queria ter mais relações com o seu marido porque ele não era convertido. Fica meio no ar isso. Mas quando você chega em Atos de João, você tem, por exemplo, o caso de um casal que ambos são cristãos e vivem como irmãos, né? Então, por serem cristãos, eles não têm mais relações sexuais. Então, me parece que não se trata, por exemplo, da questão de porque o marido não é da mesma fé e tal, não é isso. Realmente uma questão ligada à questão sexual em si. Agora, eu acho que com Paulo, embora seja muito parecido, é um pouco diferente. É uma questão ligada à questão sexual em si. Agora, eu acho que com Paulo, embora seja muito parecido, é um pouco... Está repetindo aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tô. Perdão, acho que deu uma repetida looping, aqui. Deu um looping, perdão. Pode. O caso de Paulo, por exemplo, o texto clássico é aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 7, né? Quando ele fala que, basicamente, o que ele fala ali é o seguinte: é melhor vocês ficarem como eu, não se casarem, porque a mulher casada, ou o homem casado, ele cuida das coisas do mundo, em como agradar o marido ou a esposa. E o solteiro não, o solteiro cuida das coisas do Senhor, ele é bem explícito nisso, né? Mas eu acho que ali o contexto de Paulo tem um contexto mais apocalíptico, né? Ele fala assim, a verdade é o seguinte: esse mundo está passando, está acabando, e é melhor que cada um fique como está, porque nós estamos no final. Então, ali, eu acho que a gente tem um contexto mais apocalíptico que, interessante, não aparece nesses textos mais posteriores, né? Atos de João, Atos de André. Esse é um elemento que não está tão claro lá, você não vê esse tipo de coisa, é um pouco diferente. Mas eu acho que é por aí. Tem a mesma ideia de castidade, né? No caso de Paulo, ele não está colocando isso como uma obrigação, né? Ele não está como uma imposição, mas ele diz: é melhor ficar como eu, porque esse mundo está passando, esse mundo está acabando. Ora, se esse mundo vai acabar amanhã, né? Se esse mundo vai acabar amanhã, como é que eu vivo hoje? Eu vou me preocupar com quem eu vou casar, com casamento, com as coisas dessa terra? Não, eu não vou, né? É mais ou menos isso. Então, eu acho que é um tom diferente, mas a ideia não é tão assim estranha, né? A ideia de que a sexualidade, ela... e no caso de Paulo, a gente deve dizer, né? O texto começa falando: não é bom que o homem toque em mulher. A questão sexual está em evidência lá no texto de 1 Coríntios 7. Então, ele está falando de casamento, mas ele está falando da questão marital, né? Esse é o assunto lá. Então, por isso eu acho que existem aí tonalidades diferentes, mas a gente tem tangências também. Dá para a gente conversar nessa direção aí. Você quer falar, Paulo, Valtair, sobre isso? Vamos começar com o Valtair, eu também depois Uhum. Posso comentar assim? Veja só, eu olho para essa questão da abstinência, do encratismo, que é essa rejeição da atividade sexual e do casamento nesses textos, e gosto de vincular ao início do ascetismo, a fuga para o deserto, a um momento de transição dos grupos que dá origem aí a monastérios e outras casas isoladas, né? A lógica era que o indivíduo precisava promover algum tipo de sofrimento na caminhada da vida aqui. A vida não podia ser confortável. Porque se ele impusesse a ele a sua vida, a sua caminhada, esse tipo de sofrimento, ele estaria repetindo o caminho de Cristo, ele estaria imitando o Cristo, né? Então, como Cristo, é preciso sofrer. E aí o indivíduo vai buscar o sofrimento, né? Ele vai
ele vai buscar o isolamento, ele vai subir na coluna, vai ficar 30 anos na coluna, ele vai fazer jejuns, vai fazer autoflagelação, porque seria uma forma de repetir a caminhada de Cristo, buscando purificação interior, e buscando formas de relacionamento com Deus. Era preciso criar mecanismos de aproximação da divindade, e esses mecanismos de aproximação da divindade envolviam algum tipo de ascetismo. Eu acho que dá para fazer esse tipo de comparação, Marcelo, Paulo e Jonas. Quando a gente olha para essas obras, especialmente no final do Atos de André, que o Jonas mencionou agora, o texto termina descrevendo a própria comunidade leitora do Atos, né? Parece que a última cena do Atos de André é o grupo pós a morte do magistrado que tinha promovido o martírio de André. Após a morte dele, a sua viúva, agora sem a pressão marital, dirige a comunidade junto com outros que abriram mão da sexualidade, abriram mão, né, da vida e dos prazeres que ela pode dar, que seria a maneira de repetir o caminho de Cristo, que é o caminho do sofrimento. Isso é ascetismo. Isso é ascetismo. E ascetismo é uma prática de piedade na Antiguidade, na Idade Média, né? Essas pessoas entendem que isso as tornava mais próximas de Deus. As pessoas com ascetismo poderiam ouvir a Deus. Era como se o canal de comunicação com Deus, pelo ascetismo, estivesse azeitado e limpo, e sem o ascetismo estivesse contaminado pelo mundo, né? E pelas coisas boas que o mundo poderia entregar. Aí abre mão de tudo, inclusive da atividade sexual, do casamento e outras coisas mais. Marcelo, pode falar. Então, Marcelo, você soltou um cacho de vespas, né, na sala e saiu correndo e deixou a gente, né? Esse é um super tema. E me chama a atenção que nos Atos Apócrifos é um tema recorrente. Apesar dos Atos Apócrifos terem diferentes proveniências e datas, eles têm um problema com a sexualidade. Os Atos de Tomé, Atos de Paulo, Atos de João, Atos de André, Atos de Pedro, né? Então, há uma expectativa de castidade. Mas eu entendo que é um tema, na minha opinião, é um tema de época, mais ou menos como o amor cortês em certa literatura, ou a heroína vitoriana, né? Então, existe uma idealização narrativa. Isso tem a ver com a novela grega, porque o tema vem da novela grega. Os cristãos o adaptam de um jeito muito peculiar. Mas, então, não acredito que o asceticismo, em especial a castidade entre casados, fosse prática cristã, com exceção aí dos padres do deserto. Mas acho que é a expressão literária de um desconforto, né, com a sexualidade. Sexualidade no mundo antigo não é exatamente a sexualidade que se pretende viver hoje. Pense no caso de escravos. O escravo não tem liberdade sexual. Com quem, quando e como fazer sexo. Então, sexo nas classes baixas, na cultura popular, é um tema de debate, imagino. Né? Então, veja só, os Atos Apócrifos defendem a castidade entre casados, mas há também inversões sexuais nos Atos de Filipe. Mariane, que é a irmã de Filipe, ela tem um papel masculino, Filipe tem uma alma feminina, está dito no texto. Tecla e Paulo, Tecla ela corta os cabelos e se veste como homem, uma androgenia. Não é? Então, nós temos o tema da abstinência, da inversão sexual. Ou seja, cada cultura tem um desconforto com o sexo. Né? A forma cultural como nós vemos o sexo não é a forma biológica. Então, cada sociedade tem que pensar o sexo é sempre um problema. Por exemplo, hoje nós estamos descontentes com os papéis de gênero. Não é? E aí, qual a origem disso? Eu acho que pode ser contextual, porque a sexualidade era um problema. Né? Para uma mulher ficar grávida no mundo antigo, o risco de morte era muito grande. Para escravos, a vida sexual devia ser mais um abacaxi do que um prazer.
não é isso? E o problema antropológico, né, de que a nossa sexualidade dada na cultura é uma construção e que tem que ser debatido. Os primeiros cristãos, como provenientes da cultura popular, dos andares de baixo da sociedade, tinham um problema com isso. Agora, o quanto esse problema se reflete nas práticas concretas, a gente não sabe. É como hoje, né? Todos os cristãos católicos evangélicos seriam muito castos e muito comedidos se seguíssemos, ou melhor, se reconstruíssemos as suas práticas a partir dos seus catecismos. Mas a prática é uma prática totalmente diferente. Então, você tem a idealização literária dos textos religiosos, como em Hermas, né? Hermas é um cara atormentado por culpa, né? Porque ele desejou a sua senhora. Aí ele leva o sermão de uma velha, que é a igreja, em sonho. Ou seja, se inventa a subjetividade ali, né? É o primeiro sonho de escravo que se debate longamente no mundo antigo. Então, o cristianismo primitivo, ele não oferece soluções, na minha opinião, mas ele traz os grandes temas antropológicos em perspectiva dos andares de baixo da sociedade. É um acesso privilegiado que a gente tem nesses textos, em especial os Atos Apócrifos. Muito interessante. Eu fico mais ou menos entre a posição do Paulo, essa coisa do imaginário, né, a idealização. Atos de Tomé, por exemplo, trabalha com várias idealizações, né, a idealização da benfeitoria, né, do evertismo, a idealização da sexualidade. Em Atos de Tomé também tem um episódio muito curioso, né, de um casal que está casando, é recém-casado. Aí Jesus aparece lá e fala assim: vocês não podem fazer sexo. Não, ele se senta no leito conjugal com o casal. Ele senta no meio lá, ele fica entre o casal ali. E aí eles tomam a decisão de não fazerem sexo. Tipo essa história que o Jonas falou, eles ambos se convertem, e isso traz problemas, né? Isso é colocado na conta do Tomé, porque o Jesus aparece meio parecido com o Tomé, e o Tomé que toma culpa da situação. E existe também muito humor nesses textos, né? Eles têm uma coisa de uma paródia das situações. Eu não vejo esses textos assim com aquela sisudez, talvez justamente, Paulo, porque vem do andar de baixo, né? O povo tem humor, né? O povo tem a coisa da troça, né? Fazer troça da elite. Então, é o momento. Eu vou até colocar aqui um comentário do André. Então, eu acho que o André ele acertou o assunto, mas no texto é diferente, né? A questão de ausência de sexo no matrimônio não teria a ver com a iminência da segunda vinda de Jesus, que torna sem muito sentido a reprodução. Como foi colocado até pelo Jonas, né? Isso tem muito a ver com o texto paulino, mas já não é essa preocupação ali nos textos dos Atos apócrifos, porque eles reproduzem um pouco aquele discurso, mas num novo contexto, um outro momento em que as questões... Tanto que o texto não fala de vinda de Cristo, não tem essa perspectiva, né? O Brian comentou aqui, o Paulo, aí você que comentou esse negócio da novela, do romance grego, desenrola esse novelo aí, romance grego. Eu acho que é legal falar para o pessoal, é uma coisa que talvez muita gente não tenha essa clareza, de como o gênero literário Atos ele faz uma bricolagem, ele faz um pastiche do que era a novela grega, né? A gente estudou sobre isso uns anos atrás. Sim. Muito, muito brevemente, assim, é um tema muito complexo, é uma lacuna na história da literatura. Eu tive conversando sobre isso com um grupo lá na Unicamp, inclusive eles ficaram muito surpresos, porque se entende que a origem do gênero novelesco, romanesco, a origem ainda muito incipiente, está nessa segunda sofística, né? Meados aí do primeiro para o segundo século, com textos como As Efesíaca ou a Calígula, que foi agora traduzido na 34, que são as tais novelas de aventura, né? Então você tem um casal de apaixonados, seja Abrócomes ou Iantia nas Efesíaca, e Calígula e Quérias e Calígula em Calígula.
E nessas aventuras, então, esse casal se apaixona loucamente, mas o destino os separa, né? E aí eles são mandados por aventuras por diferentes partes do Mediterrâneo, geralmente o Mediterrâneo Oriental. E uma característica desses personagens é que eles mantêm sua castidade até o reencontro, em meio a muitas aventuras e após essas aventuras. Então, a castidade é um tema. Então, a Brócomis e Antia se mantém mais Antia do que a Brócomis. A Brócomis tem uma quedinha ali, tem um pecadinho no percurso aí. Mas, enfim, eles se reencontram com a ajuda dos deuses, no caso de Ísis, e se reencontram na cidade natal. No caso das Efesíacas, é Éfeso. No caso de Calíroe, é em Siracusa. Então, se celebra o matrimônio e o reencontro do casal, desse casal que vem de família nobre, na cidade de origem. Então, há vários temas que estão presentes nos Atos Apócrifos, como os naufrágios, as situações de quase morte, tá? São muito frequentes nesses textos, perigos, crucifixões, prisões, todo tipo de sequestros, etc. Então, se entende que os Atos Apócrifos, claro, eles não têm exatamente a mesma sequência e não dão o mesmo valor a esses eventos. Mas os temas estão lá, ainda que invertidos, não é? O tema da castidade dos amantes, o tema das aventuras, dos naufrágios e de uma vontade divina que perpassa todo esse círculo de provações. E o reencontro, não é? No caso deles, um reencontro para a consumação do casamento, os Atos Apócrifos, com a morte do apóstolo. Martírio, mas né? vejam aí o caso de André. Né? André e Maximila, eles acabam se tornando um casal edênico. Né? Eles não têm o ato sexual, mas Maximila deixa o seu marido para dormir aos pés de André, o que sugere um certo erotismo sublimado. Então, é uma lacuna na origem da história da literatura romanesca que se atribui à novela grega, mas os cristãos estavam produzindo muito material com temas muito semelhantes, às vezes invertidos, e vamos dizer, a novela cristã, as aventuras cristãs, ficam desconsiderados. Aliás, são textos muito injustiçados, né, Marcelo? Os historiadores não gostam porque não tem fatos históricos. Os teólogos não gostam porque não tem teologia. O pessoal da história da literatura não gosta porque não tem a beleza das Efesíacas ou de Calíroe, né, de Cariton de Afrodísias. Então, ficam aí no vácuo. Então, cabe, eu acho, aos exegetas, teólogos, cientistas da religião, resgatarem esses textos pelo acervo de práticas religiosas e de imaginário do cristianismo primitivo. E também de práticas de escrita, porque aí tem um outro enigma que ninguém resolveu e não está fácil de resolver. Como é que um grupo que vem das classes baixas escreveu tanto texto, produziu tanto texto? Eu acho que não tem um grupo religioso que não seja das religiões oficiais que tenha produzido tanto texto. A religião de Ísis não tem textos, Mitra, não é isso? Os cultos de mistério. Agora, os cristãos produziram muitos textos e textos que estavam, de alguma forma, antenados com essas vanguardas literárias do Mediterrâneo. Eu vou só... Alguém ia falar alguma coisa? Eu só vou colocar aqui um comentário do Brian. O Brian está nos assistindo aí. Aliás, uma figura muito interessante para você ter aí na tua equipe de tradutores, viu, Paulo? Ele fez traduções da patrística, né, recentes, muito boas, inclusive. Então, ele diz, excelente resposta, no caminho para pesquisas que podemos explorar a comédia nova grega e a Plautina, também pode ser um ponto de comparação. Né? O Brian é uma Obrigado, Brian. Ficamos em contato aí, excelente. Ele fala também aqui, ó, inversão sexual, travestimento, como nas metamorfoses de Ovídio. Perfeito. Né? E a comédia de Plauto apresenta escravos e o onírico. Sim. Olha só como é que tem esses, né, pontos de contato. Agora, vamos dar uma andada, né, gente? Porque eu acabei jogando, como o Paulo disse, em vespeiro, mas vou pedir para o Valtair, então, comentar
o Apocalipse de Paulo. Se bem que eu acho que a gente podia manter no gênero Atos, por enquanto, o Nogueira falar para a gente do Atos do Paulo, né? Atos de Paulo, que ele traduziu. O que você acha? Pode ser? Pode sim, Marcelo. Eu vou fazer isso bem rapidamente. O que a gente chama de Atos de Paulo não é uma obra unitária, é uma coleção de narrativas antigas sobre o apóstolo. As mais antigas são do segundo século, como Atos de Paulo e Tecla. Então, a gente tem aqui vamos dizer, uma nucleação das memórias paulinas, mas dentro dos textos há uma disputa por memória paulina, tá bem? Então, temos tradições de Paulo relativa à cidade de Mira, de Sidom, de Tiro, de Éfeso, de Antioquia da Psídia, de Icônio, e essas tradições depois são coletadas. Eu vou apenas dar 2 exemplos, 3 talvez. Então, o apóstolo passa por aventuras na cidade de Icônio, que é também a cidade de Tecla. Tá? É uma narrativa muito estranha, muito importante, porque ela é do segundo século, de cerca de 160, e ela apresenta, então, essa personagem, essa heroína, que é Tecla, que ouve Paulo, fica encantada com a sua mensagem. A pregação de Paulo, a primeira pregação de Paulo nos Atos de Tecla é contra a sexualidade e pela castidade no casamento, tá bem? E Tecla abandona o seu noivo e se apaixona espiritualmente por Paulo. E ela segue Paulo por todos os cantos e ela passa por provações. Paulo passa pelas provações mais rapidamente do que ela. Ela sofre, ela corre risco de morte por 2 ocasiões. Até que ela se salva. Paulo nega a ela o batismo, mas ela se auto-batiza no anfiteatro de Antioquia da Psídia. Tá? E depois ela, com a ajuda do dinheiro da mãe, que também se converte, financia a obra paulina. Então, nós temos aí a história de uma heroína que simboliza, talvez, o papel das mulheres na missão cristã, matronas financiadoras da obra cristã, e também um desafio à autoridade masculina. Né? Tertuliano sacou isso e criticou e disse: essa obra é falsa, é invenção do presbítero da Ásia, que já se desculpou. Então, é uma obra muito fascinante. Mas aí, vejam só, são tradições paulinas do interior, de Icônio, de Antioquia da Psídia, cidades que não são da costa do Egeu. Né? Em seguida, nós temos um relato com uma estrutura muito similar em Éfeso. E aí sim, em Éfeso, Paulo converte a esposa do prefeito de Éfeso e do seu liberto. Então, essas 2 mulheres se convertem. E aí tem cenas muito semelhantes, muito paralelas, como visitar o apóstolo escondido na prisão. E aí Paulo batiza a matrona, a Artemila. Né? Depois ele vai para o teatro e na hora da execução, quem aparece é um leão, que deveria devorar o apóstolo, mas é um leão que ele já havia batizado. E o leão também é casto. Tá? O leão não quer saber de uma leoa que se engraça para ele. Então, parece que nós temos aí uma versão efesíaca que diz, não, se vocês estão contando essa história aí de Icônio, nós temos a nossa heroína também, nós temos aqui situações de martírio, é Paulo quem enfrenta o martírio como testemunho, né? Ele não morre nesse caso, e a matrona aqui é batizada por Paulo, ou seja, Paulo mantém a sua autoridade. Então, é um conflito de narrativas. E, por fim, a famosa narrativa de Paulo executado em Roma, enfrentando Nero, não é isso? E na sua execução sendo decapitado e jorrando do seu corpo leite ao invés de sangue. Então, há uma disputa por narrativas paulinas, que depois, no período da Antiguidade Tardia, o começo da Era Medieval, foram juntadas para preservar memória paulina e também para fazer parte de liturgias em homenagem ao apóstolo. Aí eu já vejo aqui o começo da própria hagiografia, né? Essa coisa de narrativas que vão cultivando a memória do santo. Eu acho que esse texto ele faz um pouco essa transição. Dos mais antigos, como os Atos de Paulo e Tecla,
até o seu martírio. Legal, muito bom. Como o Atos a gente já conversou, né, esse tópico, vamos passar para o Valtair, né? Acabou que eu estou dirigindo o negócio, tem jeito, né? O canal é meu, então eu estou meio que na minha casa, né? A casa é sua, meu amigo. Nós somos aqui os convidados. Anfitrião, né? Então a gente... Está combinado. Olha só, gente, o Apocalipse de Paulo, ele é do século IV, se bem que essa questão da data tem provocado uma curiosa divisão, né? Os autores do texto crítico lançam a obra para o século III. Eles sugerem 240, né? Mas os comentaristas desse texto, pelo menos os mais recentes, jogam para frente 100 anos, 150 anos depois, 340, 350, talvez até o final do 300, 380, alguma coisa assim, né? E isso em função da questão justamente aí da relação entre esse texto e o monasticismo. Porque esta obra ela é claramente vinculada ao monasticismo. Os grandes heróis do Apocalipse de Paulo são monges. Os monges aparecem bem representados nos espaços celestiais, e monges ruins que não guardaram a sua própria vestimenta aparecem no inferno deste Apocalipse. Então, para quem não conhece o Apocalipse de Paulo, ele é um relato de gênero apocalíptico que descreve o que Paulo teria visto no terceiro céu, aquela visão que ele menciona lá em 2 Coríntios. Paulo passa, então, pelo terceiro céu, pelo segundo céu e pelo paraíso. Depois que ele passa pelo paraíso, ele vai para o inferno. Após o inferno, ele volta para o paraíso, depois do paraíso a visão termina. Então, esta que é a estrutura do texto, né? Nós temos uma pequena sessão inicial, em que o Paulo descreve a Terra e os poderes do cosmos reclamando da humanidade, do pecado da humanidade, e Deus declarando que tem paciência para com a humanidade. Logo em seguida, nós temos anjos que reclamam também, e ao mesmo tempo que reclamam, eles mostram para o Paulo o destino da alma após a morte, o destino da alma de um ímpio e o destino de uma alma justa. E logo após isso, um anjo guia, pega Paulo pela mão e começa uma caminhada com ele lá pelo terceiro céu, segundo céu, paraíso e tudo mais. Os espaços celestiais são estruturados, organizados. Há aqui uma lógica de galardão que faz com que a pessoa possa estar em um espaço melhor do que o outro, né? Mesmo nos espaços celestiais, há espaços melhores e mais nobres do que o outro. Nós temos aqui, por exemplo, na Cidade de Cristo, chamada Cidade de Cristo, 7 muros, né? Os muros separam os justos, dependendo do galardão e dependendo da vida de santidade delas. Então, o céu recompensa e coloca o justo em espaços relacionados com a sua conduta em vida. E no inferno ele vai descrever, ele descreve 25 tipos diferentes de pecados, castigos e pecadores, né? São 25 tipos. Dentre esses 25 tipos, eu quero destacar aqui basicamente o seguinte: apenas 2 têm relação com o paganismo, ou seja, tem pouco pagão nesse inferno aqui. A boa parte daqueles que estão no inferno são cristãos. Esses que estão no inferno cristão são, na maioria, vinculados à liderança da igreja. Ele coloca no inferno bispos, presbíteros, diáconos, leitores e monges. São esses, ele descreve esses personagens lá pagando por omissões, por ações que eles deveriam ter feito e não fizeram, estão lá no inferno. Pecados relacionados com doutrina, apenas 2. Declarar que o corpo de Cristo não é de verdade e negar a encarnação de Jesus. São os 2 pecados apenas vinculados à doutrina. Ou seja, tem pouca doutrina nesse documento, e tem muito de idealização cristã. É aquilo que o Paulo mencionou agora há pouco, né? O documento reflete o quê? Reflete o ideal de cristianismo do seu autor, da comunidade que o produz. Comunidade esta que o pessoal que está discutindo esse texto atualmente
está dizendo, esse povo aqui é monge, e é monge do Egito, né? O texto é vinculado ao monasticismo egípcio. Então, e aí justamente aí, né? Se o texto é vinculado ao monasticismo egípcio, jogar para 240, como os autores do texto crítico fazem, é complicado, porque imaginar monasticismo lá em 240 é mais difícil. No século IV já dá para entender, nós já temos algumas figuras monásticas de peso no século IV, para a gente poder comparar, né? Então, eu acho que é plausível situá-lo realmente no século IV, num momento em que as discussões doutrinárias ainda não estão tão generalizadas, a ponto de no documento aparecer de forma muito parcial. Ele reflete uma crise clerical, porque ele coloca muito clérigo lá nos espaços infernais, e, ao mesmo tempo, reflete com muita clareza esse ideal asceta, esse ideal monástico. Veja, quando eu estou fazendo referência aqui ao ideal asceta, ao ideal monástico, eu estou pensando naquela figura do homem santo, esse personagem que se isola. Não é todo Quase um cristão. arquétipo, né? Quase um Não é todo arquétipo. cristão que vai se isolar, né? Mas de repente, consegue se isolar, Marcelo. E esse que consegue se isolar é um canal para a divindade. E ele atrai as pessoas vão lá pedir coisas a ele, e ele, de repente, tem autoridade, tem carisma, ele fala e as pessoas ouvem o que ele fala, né? Como aquele Simão no deserto, né? O Simão no deserto, que deu pitaco até em algumas figuras de poder da época dele. Então, eu olho para estas pseudo-autorias, porque a gente não sabe quem escreveu de verdade, para essas autorias aqui, e imagino que esses autores são do tipo homem santo. Eles representam um ideal, mas não são o grosso da cristandade, nem o grosso de uma comunidade. Representam a perspectiva de uma pessoa, talvez mais do que uma pessoa, um certo movimento ou grupo no interior do cristianismo antigo. Ele me ajuda a entender o cristianismo antigo, sim, é verdade, né? Porque esses movimentos estavam lá, né? E mesmo o cristianismo dito majoritário se relaciona com ele de alguma maneira, né? Então, esta obra é uma obra interessante para isso. E para quem trabalha com a história, eu acho que esse documento é importante, Paulo, porque ele vai ser pregado na Idade Média, as pessoas vão usá-lo no púlpito, né? Vão descrever esses castigos infernais do púlpito e vão acrescentar outros castigos. O documento, então, ele muda dependendo do sermão, porque o camarada pode repetir. Né? Ele é atualizado, obrigado, Marcelo. O documento é atualizado dependendo do sermão do indivíduo que está pregando ele lá no púlpito lá. Então, nós temos uma quantidade gigantesca de versões do Apocalipse de Paulo na Idade Média, versões essas que nasceram fruto dessas atualizações. Pecados novos, castigos novos, galardões novos. Então, é um documento muito interessante de trabalhar para a gente entender aí o imaginário de céu e inferno e a forma como a igreja usa esse imaginário de céu e inferno para promover um certo paradigma ideal de cristianismo. E aí eu fico pensando, Valtair, que essa pecha de texto apócrifo, na Idade Média não tinha muito, não, porque para ele ser atualizado e usado no sermão, era um texto corrente, né? Era um texto de apoio lá dos padres. Um panfleto infernal, vamos dizer assim. Essa lógica de apócrifo e não apócrifo não estava clara para eles, né, Marcelo? Não, de fato não. Eu vou expor o meu, porque ele fala também de inferno, e aí depois a gente faz um debate sobre o inferno, acho que é legal, né? O inferno é sempre muito interessante. O Evangelho de Nicodemos ele é uma obra dupla, e na questão da datação ele tem uma coisa muito curiosa. O manuscrito que foi preservado do século V, 450 depois de Cristo, que o Tischendorf preservou e foi um dos principais que eu usei como base para a tradução, ele tem a datação. Foi escrito na época do imperador tal, no 15º ano do imperador. Quer dizer, tem uma datação muito precisa. Só que os comentadores, tanto
Bart Ehrman, como outros que se debruçaram nesse texto, né, e os mais clássicos, o Otero também, eles entendem que pode ter existido uma versão mais antiga, do século III, a partir de fragmentos a respeito de Pilatos, porque esse texto do Evangelho de Nicodemos ele também é chamado Atos de Pilatos, que Pilatos tem um momento importante aí nessa primeira parte. Então, uma obra dupla, uma obra que tem duas partes que não tem nada a ver uma coisa com a outra praticamente, a não ser alguns personagens que fazem a conexão. Na primeira parte, o Evangelho de Nicodemos nada mais é do que a tradição da paixão de Cristo, vista pela perspectiva dos judeus, e em especial Nicodemos, que vai mostrar um pouco os bastidores da discussão dos judeus a respeito de Cristo e acrescentam elementos àquele julgamento. E tem muitos episódios anedóticos ali, muitas coisas curiosas, inclusive o desaparecimento de José de Arimateia, que está preso e, de repente, é transladado para outro lugar, porque ele foi preso pelo fato de ter usado o túmulo dele para colocar o corpo de Jesus. Isso aí acabou gerando uma prisão dele. Mas aí ele foi tirado da prisão por um anjo, e aí isso vai depois ter um desdobramento. Então, assim, um texto que tem um certo caráter assim, também ficcional, mas assim é interessante ver um outro lado da moeda, como eles enxergaram o julgamento de Jesus. E assim, vários depoimentos que são feitos lá, e aí o julgamento é bem maior, mostram pessoas que foram curadas por Jesus na época que aparece nos evangelhos, a mulher do fluxo de sangue, o cego. Então esse pessoal vai lá fazer um testemunho a favor de Jesus. Mas não adianta, pode botar 1000 pessoas para falar, mas o importante é a fala da liderança judaica. Então, isso mostrando que o povo não tem peso no depoimento perante as autoridades. Aí termina o Evangelho de Nicodemos, Jesus já ressuscitado, aquilo tudo. Na verdade, Jesus ainda morto, aquele período, né, entre sexta e domingo. E aí, gente, vem Descida de Cristo ao Inferno, que transparece ser uma exposição para responder o que aconteceu com Jesus durante o tempo que ele estava morto. E algumas falas que tem no Novo Testamento, né, que ele pregou na prisão, aos mortos, etc. E tal. Bom, a Descida de Cristo ao Inferno é uma peça muito curiosa, porque faz um amálgama do inferno judaico, do Sheol judaico, com o Hades grego. Faz uma bricolagem ali, sendo que o inferno Hades não é uma divindade grega, mas é um ser que engole os mortos. Então, o inferno não é um local geográfico, é uma entidade que engole os mortos. Talvez para ter uma consonância com a afirmação de Apocalipse que o inferno será lançado no lago de fogo. Então, o inferno não é um lugar. O inferno é um ser, é uma entidade que é seduzida, na verdade, não digo seduzida, né? O Satanás ele tenta falar com o inferno para segurar Jesus. Jesus morreu, para ele segurar Jesus, porque para dar conta de Jesus lá no inferno, não deixar Jesus sair de lá. E aí o inferno fala para o Satanás, mas você não deu conta dele lá, você quer que eu dê conta aqui, cara? Você tem que resolver os teus problemas, não sou eu que vou resolver os teus problemas. E aí ele fica muito bravo, porque quando Jesus chega no inferno, e as trombetas tocam e abrem os portões, com aquele salmo que diz, né? Ó portas, abrem e tal, o inferno é esvaziado. O inferno não consegue segurar os mortos. Todos eles vão para o céu. Então, o inferno aí não é um lugar de castigo, é um lugar de descanso dos mortos. Então, é um hibridismo muito curioso. Me parece, Valtair, que aí o inferno se torna um lugar de castigo após Cristo. Então, parece que tem uma mutação na função do inferno,
Porque até então o inferno é um lugar neutro. Eles estão lá na ataraxia deles. A ataraxia é aquele estado não é nem bom nem mal, né? Eles estão lá imaginando que um dia vai ter uma densas trevas que são descritas, densas trevas, e de repente vem uma luz muito brilhante, que é a chegada de Cristo. E aí eles despertam e são retirados do inferno, levados para o céu. Então tem toda essa situação, mas é um texto que já espelha a Idade Média, eles fazem sinal da cruz, tem uma série de elementos ali que são próprios inclusive da Via Sacra medieval. Então é um texto muito interessante, ele faz, eu vejo assim, uma transição entre o período mais do cristianismo primitivo para o cristianismo medieval. E tem um detalhe, só para voltar aqui ao Evangelho de Nicodemos, ele cita muito os evangelhos canônicos. Ele usa os evangelhos canônicos como base para a sua narrativa. Ele faz quase que uma síntese da tradição da paixão entre os evangelhos canônicos. E isso é muito interessante, e na minha tradução eu fiz questão de apontar isso. Então, conforme ele vai fazendo citação, você vai na nota de rodapé, você vai vendo onde está no evangelho canônico aquele trecho. Isso é uma maneira da gente perceber o quanto esses textos já estavam bem apreendidos, né? Eram importantes, não podiam ser ignorados. É isso. Então, assim, eu acho que está apresentada, as obras estão apresentadas, e aí, não sei se vocês querem comentar alguma coisa a respeito aí do inferno, não sei se cabe a minha proposição de que o inferno passou por uma mudança de função, de valor, da época que era do cristianismo primitivo, estrito sensu, né, mais específico ali, até o terceiro século, e uma coisa diferente posterior. Eu não sei se vocês concordam, o que vocês pensam sobre isso. Abro aí para vocês. Essa questão é pesada. Pesada porque... Mais um vespeiro, né, Paulo? A gente precisa trabalhar aqui com a história desse conceito, né? Esse conceito. Evidentemente, ele está em desenvolvimento. No Apocalipse de Paulo, por exemplo, Jesus vai lá no inferno, tem um momento que ele vai lá também, ele vai lá especificamente para, atendendo a oração de Paulo faz uma oração, ele vai lá e dá um dia de folga no sofrimento dos pecadores do inferno. Né? Um dia de folga. Domingo é o dia de folga do sofrimento para os pecadores do inferno. Não tira ninguém de lá, Marcelo, mas o domingo não tem sofrimento no inferno, é dia de folga. Mas ele tem esse poder de ir lá e voltar e sair de lá e tal, né? Fazer esse trânsito aqui. Essa relação entre esse lugar infernal, esse espaço infernal, e o inferno enquanto ente que você descreveu, eu não saberia fazer a associação, não, tá? Porque ele não está claro para mim de que forma eu possa comparar os dois, né, Marcelo? De que maneira eu posso comparar o inferno enquanto ente para ser jogado num lugar de destruição e o inferno enquanto espaço? Eu não sei. Eu acho que talvez se a gente pudesse fazer a comparação com aqueles lugares de sombra e trevas do judaísmo, né? Lugares de trevas, o Hades, não tem o caráter do inferno de um Apocalipse de Paulo, mas tem um caráter de isolamento, mesmo que não haja a lógica do sofrimento, porque aqui é quase como se fosse o não existir, né? O silêncio eterno e primordial, ainda assim é um estado de angústia. Estado de angústia esse que é transformado depois aí nesses espaços de castigo, né? de aflição que os cristãos descrevem no Apocalipse de Paulo e outros textos parecidos. O Apocalipse de Paulo não é o primeiro autor a falar desses espaços infernais, nós já temos outros textos anteriores, mas acho que dá para fazer associação com esse Hades e esse inferno dos textos judaicos aí. Dá para fazer algum tipo de associação.
Não sei se o Jonas... No que me diz respeito, pessoal, no que me diz respeito, os textos que couberam a mim, acho que não estão muito preocupados com o inferno, não. Eu não fiquei mais sem esse negócio de inferno. Tem lá referências, mas não tem aquela preocupação, né? Acho que vocês aí transitaram mais pelo inferno do que eu, viu? Acho que sim. Então, eu queria, assim, não saberia dizer de uma linha de desenvolvimento do tema do inferno, mas me parece que esses textos, eles estão preocupados tanto com a ordem social quanto com essas fronteiras da vida, não é? Esses aspectos liminares. Estou pensando aqui agora nos Atos de Filipe, né? Você vê, é uma invasão do tema da descida aos infernos, que é tradicionalmente da apocalíptica judaica, para o Evangelho de Nicodemos e para os Atos de Filipe. Então, lá na primeira ata dos Atos de Filipe, Filipe ressuscita um jovem, filho de uma viúva, evocando aquela cena do filho da viúva de Naim, e o jovem ressuscita e começa a narrar o que ele viu no mundo do além. E aí você tem uma descrição das penas infernais. Então, parece que a gente pode talvez dizer que é uma aventura imaginativa análoga com a questão do sexo. Então, os cristãos têm uma preocupação com o sexo, mas também uma curiosidade com a morte e com esse corpo que morre, com essas fronteiras, não é? O quanto da minha vida aqui se reflete no meu corpo, nas punições, no além, não é? Uhum. Então, eu vejo aí exercícios literários, narrativos e imaginativos, que a gente não tem no Novo Testamento. Por exemplo, lá na história do rico e Lázaro, né? A gente tem ali uma paródia da sátira menipeia, é gozação. Aquele texto é muito esquemático. Né? Uhum. Então, tinha um rico que se regalava, se banqueteava, se divertia, e um pobre, o Lázaro, que comia das migalhas e tinha úlceras e não sei o quê. Ambos morreram. Né? Como assim ambos morreram? Morreram ao mesmo tempo? Não conta a causa da morte. Em seguida, um está no seio de Abraão, o outro está lá queimando. Então, isso me evoca muito mais a Menipo de Gadara, né? no Luciano, do que uma preocupação antropológica com o mundo da morte e do além-mundo. Já no cristianismo do segundo e terceiro século, há uma grande indagação com a morte e esse jogo de macrocosmo e microcosmo, né? Um universo que se reflete no outro. Então, como é que o nosso mundo aqui se reflete invertido lá? Uhum. Mais um tema para a gente estudar. Eu acho que à medida que a gente vai traduzindo esses textos e trazendo-os para uma comunidade mais ampla, os nossos ouvintes já devem estar curiosos. Puxa vida, como é que essa coisa de que agora há longas descrições das punições eternas? O Cadu, o Carlos Eduardo Matos, amigo nosso, acabou de defender uma tese na Metodista sobre o corpo grotesco. Então, existe toda uma exploração do sofrimento, do desmembramento dos corpos nessa literatura do cristianismo primitivo. O que isso reflete sobre a cultura e a imaginação religiosa deles? Né? Então, é um tema para a gente estudar. Perfeito. Ô, Paulo, acho que a gente podia pensar também sobre a relação desse documento, pensando aqui no Apocalipse de Paulo e o espaço infernal, que é a provocação do Marcelo, com a apocalíptica clássica, aquela apocalíptica que está pensando no cosmos. Eles imaginam o fim do cosmos, o fim do mundo, o cosmos se desmancha, mas o fim do indivíduo não aparece tanto naquelas obras, né? Sim, então, a temática do destino do indivíduo após a morte não está aparece num outro, mas não está tão presente assim. Mas quando a gente olha para esse documento aqui, ela reflete justamente o que você falou agora, o espírito de época. Nesse momento aqui, essas comunidades não estão muito preocupadas com o fim do cosmos. A grande preocupação dessa comunidade aqui é com o indivíduo. Destino individual. Exato. Então, a escatologia pessoal aqui é convocada para responder à questão do que acontece na vida após a morte. Que se perpetua pela Idade Média e vem até hoje, né?
Exatamente. Então, e aí é um momento de transição, né? O século IV é um momento de transição, de inflexão. Essas comunidades aqui, elas agora, elas passaram por um período de perseguição de Diocleciano, muitos morreram, a memória da morte ainda está fresca, e aí nesse período pós-martírio de muitos, não sei se vocês vão me acompanhar aqui, veja só, pensando no Daniel, pós-martírio de muitos, pensando nesse grupo aqui, pós-martírio de muitos, eles vão pensar no destino dos irmãos que morreram, os parentes que se foram. Então, é muito apropriado pensar na morte, no destino da alma, depois de um desastre como foi a perseguição de Diocleciano, né? Em 10 anos, a quantidade gigantesca de pessoas morrendo. E aí, a pergunta, o que acontece após a morte, faz mais sentido do que o fim da existência do cosmos como um todo. Sim. Na verdade, esses temas reaparecem depois na imaginação medieval, mas conjugados. Mas eu concordo com o Valtair, que é uma ênfase na escatologia pessoal nesses textos. Bom, se eu morro, e aí, o que acontece? Não é? Tanto que os Atos de Paulo têm a primeira descrição da alma na morte, né, Valtair? Aquele texto precisa ser estudado. Tá faltando uma tese de doutorado no Brasil sobre aquele texto, não é? Em que as almas elas são pesadas, elas são avaliadas na hora da morte. Então, a mortalidade ela ganha agora um novo componente, que é um componente de escatologia pessoal, né? Então, o cristianismo, a despeito da gente... É que a gente olha sempre para o andar de cima, para os dogmas, para os pais da igreja, que são interessantes também, sem dúvida. Mas no andar de baixo, nessa literatura anônima que nós estamos estudando, é onde as coisas estão se consolidando e na construção de imaginação religiosa. E como é que a gente pensa, então, a morte, a sexualidade, o sofrimento, né? A Judith Perkins, lá dos Estados Unidos, que nós trouxemos, inclusive a metodista, no ano 2014, escreveu aquele livro primoroso, The Suffering Self, o sujeito, não é? A pessoa sofredora. Então, ela diz que não só no cristianismo, mas no mundo greco-romano havia um grande discurso sobre o sofrimento, né? E os primeiros cristãos, com seus relatos sobre martírio, ascese e vida após a morte, contribuíram muito nessa discussão. É isso mesmo. O Jonas está querendo falar, mas me permita, Jonas, só uma palavrinha, só. Eu só ia concordar com vocês. Eu só ia concordar com vocês agora, Jonas. Ô, Jonas, você fala agora. Tem uma autora que li agora recentemente. Ela escreveu um texto onde ela argumenta. Eu esqueci o nome dela, porque daqui a pouco eu encontro o nome dela aqui nas minhas fontes. Ela defende o argumento de que esses textos que estão tratando de inferno aqui, Apocalipse de Paulo e outros desse período aqui, eles funcionam como uma paideia cristã para socializar comportamento, como os gregos e outros faziam com a sua visão muito própria de inferno, né, que é o mundo dos mortos. Então, segundo ela, o Apocalipse de Paulo esse é o argumento dela, né? É uma paideia cristã para socializar comportamento por meio do inferno. O inferno é um instrumento de socialização cristã, na perspectiva dela. Jonas, perdão por te interromper. Não, eu só estava concordando com vocês. Eu acho que, de fato, é isso. A partir você tem nos textos que você falou, clássicos da Apocalíptica e do Novo Testamento também, como você tem uma ênfase nesse escatom, nesse fim cosmológico, né? Se o fim vai acontecer amanhã, eu não tenho outras preocupações. Agora, a partir do momento que isso vai se esfriando, você se preocupa com o destino da sua alma, né? O destino do indivíduo. Como é que está a pessoa, meu parente que morreu, meu filho, minha mulher, meu pai, minha mãe? Essas preocupações assim mais da flor da pele, elas irão povoar as crenças, né? Isso é natural acontecer. Ou seja, então, confirmando que a preocupação escatológica cósmica, a segunda vinda, deixa de ser um ponto, né, de partida, de reflexão. As preocupações são mais imanentes, vamos dizer assim. Ainda que seja pós-vida. É igual aquela situação pastoral, né? Que eu já fui pastor em comunidade, eu sei como que é, né? A mulher lá, o filho dela foi um bandido,
matou um monte de gente e tal. Aí o moleque morre e a mulher vem te perguntar, você como pastor, meu filho foi para o céu? Pois é. Que loucura, né? Ela quer saber se o filho dela foi para o céu. Quer dizer, é uma coisa que está na flor da pele, né? As pessoas estão vivendo isso. Bem assim. Eu vou botar aqui umas questões, gente. A gente já está caminhando, porque senão a live vai ficar muito extensa, né? O pessoal começa. Eu achei o nome da autora. O Paulo pediu o nome da autora. Qual é? Onde eu coloco aqui? Tem algum lugar onde eu posso colocar aqui? Me fala. Bota no banner. Mas fala. Chat privado, isso. Megan Henning, Eternal Punishment as Paideia. É o título do texto dela. O nome dela? Aqui. Megan Henning. Megan Henning. Já botei isso. aqui. Já está aqui, beleza. Interessante para a gente buscar esse material. Eu vou colocar umas questões aqui, gente, porque eu acho que é legal para o pessoal. Eu não sei se o Jonas quer mostrar algum livro aí, alguma coisa? Não. Tá. Eu sei os livros, só estou com os mesmos livros aqui. Não, beleza. Eu vou começar aqui com uma questão que eu achei muito interessante do... Caramba, cadê? Agora eu tenho que achar aqui. O Luiz Gonzaga. Quais os pontos fundamentais pelos quais cada um desses livros foram considerados apócrifos? Acho que não vai dar para a gente detalhar muito, mas, assim, de modo panorâmico, eu acho que é legal o pessoal ter um pouco esse esclarecimento, né? O que tornou esse material, o que fez com que eles não fossem acolhidos vamos dizer assim, por aquela banda que acabou se tornando a ortodoxia, né? Aquele grupo. Porque eles leram e eles rejeitaram, né? Eles foram começando a falar mal e tal. Tá. Bom, a primeira coisa a dizer sobre isso aí é que essa classificação é bem posterior, em primeiro lugar, né? Eles são chamados mesmo de apócrifos lá na frente. Eusébio de Cesareia, que inclusive vai chamar alguns de mais do que espúrios, né? Mas eu acho que é uma questão aí teológica, né? Também tem aquele livro do Pinheiro, Cristianismos Derrotados, que nos ajuda a entender isso, né? Determinados setores, determinados grupos prevaleceram a chamada ortodoxia, e aí aqueles que fugiam de alguma forma daquilo que eles entendiam ser a ortodoxia eram rejeitados a níveis diferentes, né? É bom a gente lembrar que o próprio Eusébio de Cesareia classifica a níveis diferentes, ele fala de alguns como mais do que espúrios, né? E então isso vai acontecer posteriormente, isso é a primeira coisa. Mas eu acho que a questão embora não só isso, mas eu acho que a questão é teológica e de disputa, porque esses textos eram lidos nas igrejas, né? Isso tinha espaço nas igrejas, né? E há uma disputa teológica que não está desassociada da disputa pelo poder, pelo domínio. É uma coisa complexa, mas o que eu diria é que, em primeiro lugar, que isso é posterior, né? Isso não faz parte lá das origens. Foi lá no quarto século que isso vai acontecer com força, inclusive manda queimar, né? Ele ordena queimar os livros mesmo. Esses livros deveriam ser jogados na fogueira mesmo e tal. Então eu iria por aí. Mas uma resposta, além disso, a resposta é mais complexa. Por que exatamente? O que o livro contém que o tornou apócrifo? Por exemplo, alguns certamente levantaram uma coisa que nós falamos aqui um pouco, a presença de ideias gnósticas, vamos dizer assim, né? Alguns alegam que teriam sido pelo menos uns dos motivos. Os textos com tendência gnóstica. Então, tem tendência gnóstica, está fora, por exemplo, coisas desse tipo. Tá? Agora, algumas coisas interessantes, né? Algumas coisas que os próprios pais da igreja, alguns deles criticavam, e eu menciono aqui, né, no Atos de João, um caso interessante de Clemente de Alexandria, que ele está combatendo, né? Está tentando vencer o docetismo, e ele diz o seguinte, ele fala, olha, Jesus, na verdade, ele não era um fantasma, né? Não era fantasmagórico, porque no Atos de João tem alguns momentos em que parece que Jesus não pisa no chão, ele tá pairando, né?
Então, o Clemente de Alexandria fala isso, ele não era um fantasma. E foi por isso que ele comeu e se alimentou com os discípulos. Na verdade, o corpo dele não precisava do alimento, mas ele comeu só para mostrar que ele não era um fantasma. Quer dizer, se o corpo dele não precisava de alimento, isso aí é docético, né? Quer dizer, Jesus não precisou de alimento, ele não fez cocô, né? Então, entendeu? Isso é docético. Então, há uma confusão aí, né? Então, quando a gente fala que é uma questão teológica, eu acho que, às vezes, há escorregões aí em relação a isso, né? Porque há contradições envolvidas. Então, não se trata só de uma questão teológica, mas foi um processo, né? Complexo, eu diria. Pelo menos, assim, bem rapidamente. Tá. Eu acho, Marcelo e colegas, que nós damos muita bola para os pais da igreja. Os pais da igreja faziam uma administração do que se podia ler, do que não se podia, os concílios, né? Essas negociações canônicas de quarto século, que são anteriores, na verdade, mas que se consolidam no quarto século, elas determinam políticas do dogma, mas não o consumo dos textos. Tá? O consumo dos textos. E daí tudo bem, quer dizer, eles faziam o que podiam fazer. O problema é o pesquisador do século XXI se dirigir a esses textos com essa cabeça, né? Achando, por exemplo, que os apócrifos são textos proibidos e espúrios. Ou, invertendo, mas mantendo a mesma lógica, textos do cristianismo alternativo. E eu sempre insisto que não é o cristianismo alternativo, é o cristianismo como ele era, né? No grosso da população cristã que pertencia a esses grupos subalternos, que não pensava dogmaticamente, né? Que tinha práticas religiosas, sistemas de memória, de narração, e que construíam o cristianismo a partir desses elementos. Então, esses textos não têm nada de mais herético do que qualquer texto do Novo Testamento possa ter, né? Você fala do elemento docético. O Evangelho de João poderia, então, nas suas visões do ressuscitado, ser chamado de docético. Paulo entregou um cristão lá em Corinto a Satanás. Tem a descida de Cristo aos infernos, né? Ou seja, se a gente lê por aí, pela via do dogma, e eu já brincava, né? Não sei se vocês participaram daquelas últimas reuniões do Grupo Oráculo, antes dele se encerrar, não é que o cristianismo primitivo foi uma invenção dos pais da igreja do segundo século, não é? De um Tertuliano, Justino e Irineu de Lyon. Eles filtraram e criaram uma narrativa para trás, uma narrativa que iluminou o que já estava, vamos dizer, vigente. E nós, na pesquisa, compramos essa tese. Então, você pega, por exemplo, a edição dos apócrifos da Bach, né, que a gente usou para a tradução. O comentarista, não vou dizer o nome dele aqui, mas, enfim, o tempo inteiro fica dizendo texto gnóstico, tendência gnóstica. Gente, você lê os textos da Nag Hammadi, gnosticismo é outra coisa, não tem nada a ver. Um gnóstico não escreveria Atos Apócrifos, é outra linguagem, é outra teologia, outras categorias. Ele desprezaria, talvez, a literatura, não é? Pelas pretensões eruditas, esotéricas, até filosóficas do gnosticismo, como encontramos em Nag Hammadi. Então, eu entendo que nos evangelhos apócrifos, Atos Apócrifos, Apocalipses Apócrifos, em geral, nós temos as crenças e práticas de cristãos e cristãs de segundo e terceiro séculos. Claro que alguns podem ser mais especializados, relativos a um grupo. O Walter aí está falando aqui de um grupo monástico. Bom, então isso, claro, é peculiar a esse grupo. Mas, no geral, não há por que comprar a tese de que sejam alternativos ou heréticos. É o cristianismo, eu diria, geral, básico, e que nos é um enigma ainda assim. Não pensemos que ele é um reflexo do que nós gostaríamos que fosse, de forma alguma. Temos que entrar nas suas categorias mentais e pensá-los a partir desses textos. Eu acho que quando a gente pensa dessa forma, não naquela... Porque a gente está 2000 anos depois do negócio. Aí você já tem um livrinho,
um livro aqui que reuniu aqueles que são considerados os importantes, né? Que é o Novo Testamento, e os outros já são colocados automaticamente numa caixinha de apócrifos. Sim. E aí você esquece que é um caleidoscópio, o negócio aconteceu assim, né? Em várias regiões, em várias formas, com contextos às vezes diferentes, vai mudando a época, você vai ter imperador que implicava, vai ter imperador que não implicava, você vai ter questões com os judeus, que é uma coisa que também perpassa, por exemplo, o Evangelho de Nicodemos, ele é anti-judaico, 3 vezes assim, ele repete o que Mateus fala uma vez, que caia sobre nós e nossos filhos, ele reforça aquela coisa anti-judaica. Então você tem uma série de elementos que são muito complexos, e a gente tem uma visão muito linear e pasteuriza o cristianismo primitivo, realmente fica difícil. Você tem que ler esse material procurando incorporar o espírito daquela época. Não uma coisa assim. Eles, quando o pessoal lia esse material, eles não estavam pensando assim, olha, um texto apócrifo, vamos ler aqui. Ou eles ouviam, né? Vamos dizer que nem todo mundo lia, mas quando fazia a leitura pública, para eles era um complemento a um texto que eles já tinham ouvido falar. Alguns talvez tenham ouvido esses primeiro, depois é que foram ouvir outros textos que a gente hoje considera canônicos. Ou seja, é muito complexo isso, né, gente? Isso não é fácil. Agora eu queria colocar aqui, esse acho que é para você, Paulo, uma pergunta do Jonatas. Por que jorrar leite e não sangue? Qual o sentido poético ou simbólico por trás? Eu acho que boa pergunta. Eu sempre me perguntei por quê. Eu não sei. Eu imagino que porque talvez o sangue dos mártires seja um leite que nutre a comunidade cristã. Eu pensaria em algo assim. Um sangue que não é sinônimo de morte, mas sim de vida. Porque o leite amamenta, o leite nutre a criança, o bebê. Eu pensaria nesse sentido, de que esse sangue dos mártires, ele dá vida. Né? E nesse sentido, então, jorra leite do tronco de Paulo. Tem aquele pensamento famoso, né, que o sangue dos mártires é a semente do evangelho, né? Sim, assim. Sim. Pode ser que esteja nessa linha, né? Sim, eu iria por aí. O André diz aqui, ouvindo a exposição, não posso deixar de pensar no impacto desse escrito na estrutura da igreja que se estrutura pós-declaração da religião do Império. Quer dizer, Concílio de Nicéia, né, a questão constantiniana. Há um teor político na condenação deles? Eu acho que o Paulo já respondeu um pouco, né? É a política do dogma, né? Sim. Do domínio, né? O domínio, quem tem o poder, né? Quem é o poder religioso na mão e controla. A questão aqui da Joyce, vamos falar de mulheres aqui. Além de Tecla, muito forte do ponto de vista de papéis femininos, alguma outra obra destaca a condição das mulheres? Olha, o que vocês acham? Sim, no Atos de João, as mulheres estão muito presentes, elas são muito ativas, aprendem a fazer milagres junto com João. Então, Atos Apócrifos de João tem bastante proeminência de mulher. Legal. Eu botei, inclusive, os links dos livros, tá, gente, aqui no chat. Você querendo adquirir, já tem direto aí o link para Paulo. O Igor está falando aqui, sou calor desse semestre do Seminário Batista do Sul, vou te dizer que aula. Parabéns pela iniciativa. A iniciativa foi nossa, coletiva, os colegas conversando. Por favor, não deixe de colocar aqui os links com os materiais desse semestre. Já está aí embaixo para vocês. Então, o Gerard, você falou no começo, Paulo, ele pretende contemplar quantos ou quais textos apócrifos, uma coisa que você já passou para a gente. Acho que é difícil delimitar tudo que pretende contemplar, né? Acho que é uma coisa extensa, né? Sim, mas a gente deve, em todo caso, investir na publicação de mais atos apócrifos, não é? Sem dúvida alguma. Sim, atos apócrifos. Eu acho que o de Filipe é o próximo, pelo valor narrativo, poético e teológico desse texto. Eu sou um grande fã dos Atos de Filipe. E o Evangelho de Pedro, né, que é um evangelho muito antigo e que tem que ser considerado. Eu tenho um colega que
que sabe copta, não é da área da teologia, da ciência da religião. Talvez ele possa traduzir o Evangelho de Tomé e um de nós comentar. Estava pensando numa colaboração desse tipo. Tá? Legal. Eu acho que seriam os próximos passos. Maravilha. Gente, eu acho que estamos chegando ao final, já temos mais de 1h30. Eu acho que o papo foi excelente e assim, não tem outras questões aqui também. Acho que o pessoal capitulou diante de tantas questões. E 2 vesperos que nós lançamos aqui, né? Sobre a questão da sexualidade e do inferno. Mas são vesperos muito legais. Marcelo, fala. Me permita, eu não estou acessando o chat, eu estou no celular, mas eu vi que entrou aqui também o Frei Jacir, né? Fazer uma menção ao papel que ele tem de divulgador e debatedor, promotor dos apócrifos no universo religioso e intelectual brasileiro. Queria fazer essa referência ao Frei Jacir e saudá-lo. Não sei se ele está ainda. Isso, ele tem um canal de apócrifos, né? Sim. Um canal muito bom. E já escreveu vários livros muito interessantes sobre o tema. O Jacir é um grande estudioso de apócrifos e a gente tem que render homenagem mesmo ao trabalho dele aí. Eu tinha colocado ele deu boa noite e depois ele ficou quietinho, né? Ele, não sei se ainda está presente, mas é isso aí. O Colóquio Teológico está dizendo aqui, parabéns, muito bom papo, enriquecedor. A Joyce está agradecendo também, o Gerard também e o Luiz Gonzaga também. Obrigado pela abordagem acerca da pergunta dele. Bom, gente, um papo maravilhoso, um momento muito legal que nós tivemos aqui. Bom estar com vocês e quem sabe futuramente a gente possa ter outras rodadas desse tipo, até aproveitando outros lançamentos, né, para divulgar. Eu acho que é importante a gente popularizar essa divulgação. É um material que tem um valor muito grande, não só para a academia, mas para o nosso conhecimento, né, o conhecimento geral. Socializar, né, esse conhecimento é muito importante. Alguém quer fazer alguma consideração final? Eu quero sim. Eu quero agradecer os colegas, porque a data marcada era uma outra data, né, na semana, e foi mais por minha causa. Vocês acabaram tendo que profanar o sábado aí, e o domingo também, né, porque a partir das 18 horas, o calendário judaico já é domingo. Então, quero agradecer os colegas aí, foi muito bom estar com vocês. Eu só podia no sábado, nesses dias aqui, e muito obrigado aí pela grande momento que a gente teve de poder conversar e se reencontrar. Foi muito bom. Legal. Valtair, Eu só agradecer também. É bom rever os colegas, é muito bom vê-los e torcendo para que surja uma oportunidade para, em algum evento em loco, a gente possa se abraçar. A gente vai ter a BIB em agosto, talvez no Congresso da BIB, né? Quem sabe? Quem sabe. Uma mesa de apócrifos, né? Que beleza. É bacana, né? Eu queria agradecer ao Marcelo pela iniciativa. Obrigado, Marcelo, por nos propiciar esse encontro. Novamente, saudar o Valtair e o Jonas. Os que estão presentes, agradecer, que nos prestigiaram. Os que deixaram perguntas, todas muito boas. Foi um grande prazer. Espero que a gente se veja em breve também. Maravilha. Eu, da minha parte, só tenho a agradecer vocês. Meu canal tem andado mais devagar por conta das muitas tarefas. A vida acadêmica burocrática não nos permite manter o canal em andamento, mas eu achei importantíssimo a gente fazer esse momento, acho que foi muito legal. E fica aí registrado no canal para quem quiser depois assistir com calma. Gente, um grande abraço. Vamos encerrar nossa transmissão. Um abraço. Falou.